E aí pessoal, tudo bem com todos? Quem fala é Alexandre, do Canário Buenos Aires. Eu fiz um post aqui no Instagram, no Facebook, falando sobre uma nova adaptação que eu estava realizando no Criatório. Mas assim, sem muitas delongas, o pessoal sabe que eu não fico publicando vídeo desnecessário, pelo menos para mim. É uma coisa que vai agregar aí para a turma. Quem está chegando no canal, tá? Aqui eu falo sobre criação de canários, sobre automações, sobre manejos e etc. dentro da área de criação de canários. Então, às vezes, esse vídeo aqui pode ser útil para você que não mexe com criação de canários, mas busca um equipamento dessa forma. Vamos lá. Aqui no Criatório, a gente estava tendo problema com vazão nos bebedouros automáticos. Aqui eu tenho, né, vou pegar aqui um exemplo para vocês, tá? Aqui eu tenho meu reservatório de água, tá? Vamos falar que isso aqui é o reservatório de água. Está aproximadamente a uns 4 metros de altura. E do meu reservatório eu venho com um cano, tá? Agora nós vamos, como se estivesse olhando de frente, eu venho com um cano e faço esse tipo de movimento serpenteado. Eu venho com a água aqui, aqui, aqui e aqui e vai descendo. São 7 fileiras. Aproximadamente 2,50 metros de altura. Então, o reservatório que está aqui em cima, para as primeiras fileiras, né, eu tenho uma pressão de água pequena. Se eu não me engano é 1 PSI por metro que a gente tem de pressão. Se eu estiver falando a nomenclatura errada, pode me corrigir, tá pessoal? Então, o que ocorre? A cada metro eu vou aumentando 1 PSI. Quando chega aqui embaixo, nas últimas fileiras, eu tenho uma pressão muito grande. Então o canário, eu estou sem nenhum bico aqui para exemplificar para vocês, mas a turma sabe o que é. Tem um biquinho, aqui tem uma válvula. O canário chega lá, dá um toquinho, desloca a vedação e a água sai. Como aqui embaixo nós temos aí, né, no meu exemplo, 3, 4 PSI, então quando ele aperta, a pressão ela é grande, tá? Sobre registro, tá? É uma opção para reduzir pressão. Eu não vou falar que é uma opção 100%, por quê? Quando você tem, né, aí eu tenho meu canal serpenteado. Quando eu chego aqui embaixo, aqui, eu tenho uma pressão muito grande, né? O que eu faço? Eu venho aqui no registro, ó, ele está aberto, eu vou fechar e vou deixar uma micropassagem, olha lá pessoal, eu deixo uma micropassagem. O que vai acontecer? A água ela vai passar por aqui com uma pressão muito menor e aí durante, sei lá, 1 dia ou 2 dias, até a tubulação toda, né, ficar 100% completa, ou seja, os canários pararem de acionar o bico, né? A pressão ainda vai ser pequena. Depois de um certo tempo, aqui ó, a abertura está aqui, tá vendo? Depois de um certo tempo, após toda a tubulação encher, independentemente do tamanho de abertura aqui do meu registro, tá? A pressão vai se igualar, ou seja, a altura que tem aqui, né, ela vai incidir na pressão da passagem dos bicos e o esguicho vai continuar, tá? Então até o primeiro canário acionar o bico, né, aí vamos imaginar que, sei lá, 10 canários acionem o bico, aí a pressão cai, porque vai demorar mais tempo para encher, porque eu tenho uma micropassagem, mas quando encher a pressão volta a ser somada. Bom, falei, e o que eu encontrei, tá? Eu pesquisei muito, bolei vários meios de fazer o controle, né, dessa pressão. O jeito mais simples é o que? Eu colocar um reservatório a cada nível de gaiola. Então aqui eu tenho lá, sei lá, minha 4ª fileira de baixo para cima. Se eu coloco um reservatório, uma caixinha d'água aqui eu tenho a pressão 0. Então a água vai gotejar. Então eu teria que colocar um reservatório por fileira. Isso para mim é inviável, é muito trabalho, fica uma trambolhada no criatório. Então o que eu estava estudando? Como que eu poderia montar um reservatório, né? Eu não vou falar para cada fileira, mas aonde que eu considero que a pressão aumenta, sem necessidade de montar literalmente um reservatório, um trambolho. Aí eu pesquisando, encontrei isso aqui, ó. Isso é uma válvula de pressão externa. Traduzindo para nós aqui no Brasil, é uma boia, tá? É uma boia que funciona externamente. Qual que é a lógica da boia? Aqui eu tenho um plásticozinho
né? Aqui tá saindo a água, né? Eu tenho um plásticozinho que fica aqui embaixo, quando a água toca, o plásticozinho sobe e aqui em cima, aqui no caso fica aqui embaixo, né? Aí aqui em cima ela vem cá e tem uma borrachinha, uma molinha, cada boia de um jeito e fecha a passagem de água. Assim funciona uma boia. Como que essa aqui funciona? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Essa boia aqui, ela faz a leitura da água na parte externa. Vou abrir aqui para mostrar. É um mecanismo super simples, mas aqui, pelo menos no Brasil, eu não encontrei. Isso aqui eu trouxe de fora, tá? Isso aqui no Brasil a gente encontra no Mercado Livre, mas é para comprar e importar, tá? Vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Essa boia tem ela interna e externa. No nosso caso aqui, ou no caso que vocês estão querendo aplicar, o que importa é o quê? É a boia ficar externa. Interno para a gente não serve. Esse componente aqui, ó, né? Na verdade, essa entrada de água aqui, ó, ela vai fazer com que ela vai fazer a leitura da água, ok? Aqui tá uma boiazinha, tá? Ela vai subir quando a água, o nível da água se igualar, tá? Depois eu vou editar esse vídeo aqui, eu vou complementar com o outro, mostrando como é que ficou na prática. Então a água sobe, quando a água subir, aqui em cima aqui, ó, eu tenho a boia. Tá vendo esse buraquinho aqui? A água ela entra por aqui e sai por aqui. E aqui, ó, eu tenho um outro mangote que eu coloco no reservatório d'água, no nosso caso a tubulação, tá? Vou mostrar para vocês depois desse vídeo aqui explicando o mecanismo. O que vai acontecer? A água vai subir nessa boiazinha e vai empurrar isso aqui para frente, ó. Na hora que empurrar, ó, ela veda, ó. Na hora que ela lacrou ali, ó, o que vai acontecer? A água não passa mais. E a partir desse momento vou ter que fazer um outro contato com a atmosfera aqui para igualar a pressão. Ou melhor, para ter uma leitura de pressão. Então a saída a partir desse momento aqui é pressão zero. Então eu tenho minha caixa d'água lá a 4 metros de altura, né? Aí vamos imaginar que eu coloque isso aqui 3 metros abaixo. Então aqui está chegando minha entrada de 3 PSI. Tá saindo por aqui, enchendo minha tubulação. Isso aqui eu usei a leitura, né, como se fosse a minha, entre aspas, caixa d'água, minha tubulação de cano. Então ele faz a leitura da tubulação e a água vai subir, aí ele fecha a boiazinha. Aqui tem passagem de ar, tá? Só vou mostrar para vocês, olha lá o buraquinho aqui, ó. Tem passagem de ar. Então ele tem contato com a atmosfera por aqui, mas eu fiz uma outra regulagem, vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Aonde eu consigo controlar o tanto de ar que entra na tubulação. Dessa forma eu regulei a pressão, beleza? Então tá aí, depois de muita peleja e procura eu encontrei. Aí tem dessas boias aqui, essa aqui é de 20, tá? A rosca, aí tem de 25, acho que tem até de tamanhos maiores, mas no nosso caso aqui é uma rosca de 20. Aí aqui tá uma emboleira de coisas aqui que eu tava vendo qual que é o melhor meio de colocar e tudo. Aí no próximo vídeo eu mostro como é que ficou instalado. Eu já instalei na voadeira, no vídeo que eu fiz no Instagram, e também já instalei em uma fileira de gaiolas, né, numa parede. Eu vou instalar na outra e depois faço um vídeo mostrando na prática. Beleza, turma? Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.